Çekil! Çekil! Orhun Bey, burada durumlar hiç iyi değil. Yekta Asmaoğlu ve Taşkın Sarsılmaz siz olmasaydınız belki de uzun süre yakalanmayacaktı. Eve geçişinizden parktaki son çatışmaya kadar gayet cesurdunuz. O adamla gidişim bu yüzden. Çünkü başka bir yolu yoktu. Gitmen için öyle söylemek zorundaydım. Ben bunu şu anda... Ne rüyası? Ben çıkmaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sus hadi. O episódio começa com Ira e Ekta no quarto. Ekta levou Ira à força para o quarto, pois quer mostrar a Ira quem ele é e diz para Ira que esperou muito tempo para fazer isso, mas que agora vai mostrar para Ira quem é ele. Ira estava muito assustada e pede constantemente para que Ekta não chegue perto dela, mas Ekta não liga para as palavras de Ira e diz para Ira que ela é a esposa dele e que quer que ela seja dele. Ira então dá um golpe nas partes baixas de Ekta e consegue fugir para a porta, mas assim que ela chega na porta, Ekta vai atrás dela. Ira então pega um vaso que estava em cima da mesa e quebra ele na cabeça de Ekta, fazendo com que ele desmaie. Ira então tranca a porta do quarto, deixando Ekta preso lá dentro. Ira então fica muito nervosa, ela vai até a cozinha e pega uma faca que estava dentro da gaveta e diz para si mesma que se Ekta sair do quarto. Ira então pensa melhor, ela então liga para a polícia e diz para a polícia que Ekta a atacou e pede para que a polícia atire dali. A polícia então diz para Ira que vai protegê-la e pergunta para Ira se ela está bem e pergunta para Ira onde Ekta está nesse momento. Ira responde que trancou Ekta dentro do quarto. A polícia então diz para Ira que se ela quiser eles podem ir buscá-la para protegê-la, mas que dessa forma eles não conseguirão prender Ekta e muito menos Taskin. Ira então diz para o policial que vai aguardar até amanhã, pois quer muito que Ekta seja preso. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório pensando em Ira e em Sarah. Ele está muito preocupado com as duas. Orhun então se lembra das palavras de Ira, mandando ele deixar ela em paz. Orhun então diz para si mesmo que Ira não quer ele mais em sua vida e que, portanto, ele não pode mais pensar nela. Nesse momento, Erhan chega no local e pergunta para Orhun se ele tem algum problema. Orhun responde que não, mas pede para que Erhan vá vigiar a casa onde Ira está morando com Ekta para garantir que Ira está bem. Elif acorda de seu sonho completamente assustada. Elif então diz para si mesma: Deus me perdoe, que tipo de sonho é esse? Que Deus me dê sorte e me ajude. Senhor, por favor, não me faça fazer o mal. Por favor, não me separe do que é certo. Elif então começa a fazer uma oração. Enquanto isso, Ekta está preso no quarto. Ele então começa a gritar para Ira abrir a porta para ele. Ekta então começa a gritar, chamando Ira de inútil e dizendo para Ira que ela precisa abrir a porta para ele. Até que, após alguns segundos, Ira realmente vai abrir a porta para Ekta. E Ekta acha estranho o fato de Ira realmente ter ido abrir a porta para ele. Ira então entra no quarto e diz: Você está bem? E Ekta olha surpreso para Ira. Ira então coloca uma bolsinha em cima de uma mesinha que tem no quarto e começa a retirar alguns remédios de dentro dele. E Ekta então pergunta para Ira por que é que ela abriu a porta para ele. Ira então diz para Ekta que ele não é esse tipo de homem e que ela não conheceu essa versão dele. E diz para Ekta que ele se perdeu. E diz para Ekta que sabe que ele está passando por momentos difíceis e ela entende isso. Ira então diz para Ekta que todas essas coisas difíceis fez ela perder o equilíbrio e acabou realizando coisas impossíveis. Ira então diz para Ekta que a única coisa que ela quer nessa vida é sua filha. Ira então pede para que Ekta se recomponha para que eles possam continuar. E Ekta então diz para Ira: Ok, você sabe que eu faria qualquer coisa pela minha filha. Eu gostaria de não ter perdido o controle ontem, Ira. Me desculpe, vamos devagar. E diz para Ira que tudo será do jeito que ela quiser. Ira então diz: Sim, Ekta, assim será perfeito. Ira então começa a fazer um curativo no machucado que fez na cabeça de Ekta quando quebrou um vaso de vidro na cabeça dele. Enquanto isso, Orhun amanhece o dia acordado. Ele não conseguiu dormir. Afif vai desejar bom dia para seu filho. Orhun responde o bom dia de Afif. Afif então se aproxima de Orhun e diz: Fazia muito tempo que nós não desfrutávamos de uma manhã tão calma e silenciosa, não é mesmo, filho? Orhun então apenas faz sinal positivo com a cabeça. Afif acaba passando um pouco mal. Orhun então pergunta para Afif se ela está bem. Afif responde que sim e diz para Orhun que apenas está um pouco cansada. Afif então diz para Orhun que vai deixá-lo trabalhar. Afif sai do escritório de Orhun e acaba encontrando com Sultana no corredor da mansão. Sultana então avisa a Afif que deixou o café da manhã para ela no quarto e mostra para a Afif o celular dela, aonde contém mensagens do advogado de Orhun, aquele que está chantageando a Afif. Afif então lê a mensagem. Na mensagem está escrito: Espero que você se lembre do que eu te disse ontem. Aguardo notícias suas. Sultana pergunta para a Afif se há algum problema. Afif então diz para a Sultana que o advogado está chantageando ela e pede para que Sultana cuide dele sem causar mais problemas. Sultana diz para a Afif que ela deve ficar despreocupada, pois ela vai resolver o assunto. Enquanto isso, Elif está preparando o café da manhã. Askis então chega na cozinha e pergunta para Elif se a caixa de costura está quebrada. Elif responde que sim e diz que ela perdeu a agulha. Askis então pede para que Elif se arrume
pois eles vão sair. Elif então pergunta para Azikis para onde eles estão indo. Azikis então diz para Elif que eles vão para a cidade de Upsultan. Elif então começa a se lembrar de quando estava conversando com o Azikis na sala de jantar da casa, e ela disse para Azikis que gostaria muito de conhecer aquela cidade. Susan acaba escutando a conversa de fora da cozinha. Ela então entra rapidamente na cozinha e se oferece para ir junto com os dois, mas Azikis diz para Susan que infelizmente dessa vez ela não poderá ir, e diz para Susan que pode levá-la em uma outra oportunidade. Azikis então diz para Elif que ela deve se aprontar agora, pois eles precisam sair cedo. Azikis então manda Susan terminar de preparar o café da manhã. Susan, como vocês podem perceber, ficou realmente muito feliz. Observação, pra quem não me conhece, isso é totalmente irônico. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório trabalhando. Ele recebe uma ligação. É Daphne. Daphne chama Orhun para tomar um café com ela. Orhun aceita o convite de Daphne. Eles então encerram a ligação e Daphne esbanja um sorriso enorme, já que aparentemente acredita fielmente que talvez agora tenha alguma chance com Orhun. Enquanto isso, Ira, Sarah e Ekta estão na sala da casa. Ira está dando café da manhã para Sarah. Sarah pergunta para Ira como seu pai machucou o pescoço e Ekta então diz para Sarah que ele bateu a cabeça na porta e que foi apenas um pequeno acidente e pede para que a garota não se preocupe com isso. E Ekta então pede para que Sarah esqueça isso e pergunta para a garota o que ela vai querer fazer quando eles voltarem a morar na casa antiga dele. Sarah fica em silêncio e Ekta então promete a Sarah que eles voltarão a ser a família feliz que eles eram no passado. Nesse momento, Taskin manda uma mensagem para Ira e Ekta lê a mensagem. E na mensagem está escrito que eles devem se encontrar no parque próximo à casa onde eles estão morando, dentro de 30 minutos. E Ekta então diz para Ira que eles devem levar Sarah ao parque, pois assim Taskin não vai desconfiar de que ele está armando um plano contra ele. Ira então pergunta para Ekta se é realmente viável levar Sarah, pois pode ser muito perigoso para a garota. E Ekta então diz para Ira que os homens dele estarão ao redor do parque e que não será perigoso para a menina. Ira acaba concordando com Ekta para evitar brigas, mas Ira está muito nervosa e realmente não gostaria de meter Sarah nisso. Ira então leva Sarah para o quarto para colocar uma roupa na menina, para poder levá-la ao parque. E Ekta então liga para Imbraim e pede para que ele esteja no parque próximo à casa, aonde eles estão morando dentro de 30 minutos, pois ele vai se encontrar com Taskin ali. E Ekta então pega uma arma e sai da sala. Enquanto isso, é possível ver que Erhan, o investigador de Orhun, está espiando a casa de Ira. Nesse momento, Ira, Sarah e Ekta saem da casa. Erhan rapidamente disfarça, fingindo que está arrumando o seu carro. Ira e Ekta e Sarah passam por Erhan sem notar a presença dele. Ira, Sarah e Ekta seguem em direção ao parquinho próximo à casa onde eles estão morando, pois lá eles vão se encontrar com Taskin e Erhan está seguindo eles. Enquanto isso, Elif e Azikis estão sentados em um banquinho na cidade onde Elif queria conhecer. Elif diz para Azikis que a cidade tem uma atmosfera tão diferente. Elif então começa a contar para Azikis que o nome daquela cidade, que é o nome de um profeta da religião deles, foi batizada assim por conta daquele profeta. Elif então começa a contar a história do profeta para Azikis, de toda a sua trajetória até o dia em que ele morreu na cidade, e a cidade foi batizada com o nome dele. Azikis fica impressionado com o fato de Elif saber tanto sobre a história daquele profeta e do fato dela conhecer muito bem a religião deles. Elif então diz para Azikis que, na opinião dela, esse profeta é um guardião espiritual para cada anfitrião daquela cidade. Em todo momento, Azikis se mantém atento ao que Elif está lhe dizendo. Azikis então olha para Elif e diz: você é uma pessoa que ora muito, então com certeza o profeta também é um guardião espiritual para você. Elif então diz para Azikis que com certeza o profeta também é um guardião para ele. Azikis então confessa para Elif que nunca fez nenhuma oração. Elif se assusta e diz: você nunca orou? E diz: minhas orações são aceitas sempre. Deus me livre nunca orar. Se você quiser, eu posso te ajudar e com certeza você começará a ter esse hábito de forma instantânea. Basta que você diga ao profeta tudo o que você gostaria que acontecesse e todos os problemas de seu dia. E também agradeça pelas coisas boas que acontecem no seu dia. E diz para Azikis que se a oração que ele fizer for de dentro do seu coração, com certeza ela será aceita. Enquanto isso, Rashed está trabalhando e acaba encontrando alguns sacos de lixo das coisas de Ira e de Sarah que foram retiradas do quarto a pedido de Orhun. Ele então começa a mexer nas coisas e acaba encontrando alguns brinquedos, alguns quebra-cabeças e também encontra o lenço de Ira. Rashed então começa a dizer para si mesmo que se ele der aquele lenço para sua sultana, com certeza ela vai perdoá-lo e deixará que ele volte a morar na casa com ela. Mas Rashed acaba deixando o lenço voar. Nesse momento, Orhun está saindo da mansão e adivinha, ele acaba dando de cara com o lenço que Rashed deixou voar. Orhun então olha para o lenço de Ira, bem na sua frente, e fica paralisado olhando para o lenço. Orhun então se aproxima do lenço e o pega do chão. Orhun então começa a olhar para o lenço. Seu olhar é triste.
Orhun então começa a se lembrar de um momento em que passou com Ira, quando eles acamparam com Sarah na floresta. Orhun também se lembra das palavras duras de Ira, mandando ele deixar ela e sua família em paz, e batendo a porta na cara dele. Orhun volta de seus pensamentos e respira fundo, pois realmente está muito difícil para ele viver esse momento. Orhun então diz para si mesmo que ele precisa esquecer o passado e olhar para frente. Nesse momento, Rashed chega até Orhun e pede perdão por ter deixado o lenço voar e diz para Orhun que estava retirando o lixo da mansão. Orhun então entrega o lenço para Rashed e sai da mansão sem olhar para trás. Enquanto isso, Gurbuz está no hospital cuidando de Ece. Gurbuz tenta desesperadamente fazer com que a garota coma, mas Ece diz para Gurbuz que não está com fome. Gurbuz tenta contar histórias engraçadas para a garota para tentar animá-la, mas infelizmente Ece continua muito depressiva. Ece diz para Gurbuz que não está com fome e que nem água nesse momento vai passar pela sua garganta e pede para que Gurbuz não insista. Gurbuz então diz para Ece que isso é uma questão de tempo até que a fome dela volte. Gurbuz então diz para Ece que precisa sair por um momento, mas que logo voltará. Nesse momento, Ece recebe uma ligação de Susan. Susan pergunta para Ece como ela está e diz para Ece que está muito preocupada com ela. Susan então diz para Ece que tem uma notícia excelente para dar a ela. Ece pergunta o que é. Susan então conta para Ece que dentro de uma semana, Elif vai ir embora da casa deles, pois o pai dela virá buscá-la. Susan então enche Ece de esperanças e pede para que a garota fique bem logo, pois ela vai precisar de toda a sua saúde para reconquistar Aziz, assim que Elif for embora da casa deles. Elas então encerram a ligação e o sorriso no rosto de Ece é visível até na China. Susan então diz para si mesma que com certeza tudo agora ficará bem. Susan não gosta de Ece, mas Gurbuz é muito rico e Susan gosta de dinheiro. Enquanto isso, Ece começa a comer, pois recuperou todo o seu ânimo. Gurbuz então volta para o quarto e acaba vendo Ece comendo. Gurbuz então fica muito feliz com a recuperação repentina de sua irmã. Gurbuz então se senta ao lado de Ece e os dois começam a comer. Enquanto isso, Askis foi buscar um café para Elif. Eles então estão tomando o café sentados no banquinho. Askis pergunta para Elif o que ela pretende fazer quando for embora. Elif então diz para Askis que pretende cuidar de seu pai para que ele não faça mais nada de errado. Elif diz para Askis que geralmente ela fica em casa e cuida da casa, limpa a casa e faz comida, lava roupa, e diz para Askis que ela não pretende fazer nada fora de sua casa. Elif então diz, mas e você? Askis então responde que vai continuar com o seu trabalho. Elif então diz, bom, nesse caso, tenha mais cuidado, você deveria ter medo do seu trabalho. Askis então olha para Elif e diz, se seu pai se meter em algum problema novamente, bem, eu estou aqui, caso você precise. Askis então pergunta para Elif se ela terminou seus estudos e diz para Elif que ela poderia estudar novamente se quisesse. Elif responde que gostaria, mas não sabe se seu pai vai deixar ela fazer isso ou o que a vida vai proporcionar para ela a partir de agora. Askis então diz para Elif que talvez o pai dela esteja na cidade. Askis então diz para Elif que vai perguntar para alguém. Enquanto isso, Orhun está tomando um café com Daphne. Daphne está contando para Orhun sobre um caso que ela teve recentemente e que foi muito engraçado. Daphne então está falando sem parar e Orhun está prestando atenção. Daphne então pede desculpas para Orhun se acabou falando demais. Orhun então diz para Daphne que não tem problema e diz para Daphne que precisa fazer uma pergunta para ela e pede para que Daphne responda imediatamente, se possível. Orhun então pede Daphne em casamento. Daphne fecha a cara na hora, pois sabe que o pedido não é sincero. Enquanto isso, Elif continua sentada no banquinho com Askis. Askis trouxe uma água para Elif, água da qual ela não consegue abrir de jeito nenhum. Askis então diz para Elif que se ela quiser ele pode abrir para ela. Elif então diz para Askis que ela não desiste facilmente e continua tentando abrir a água. Askis então diz para Elif que ela é uma teimosa. Após alguns minutos, perdendo da água de 10-0, Askis pega a água de Elif rapidamente e abre a água em 3 segundos, mostrando para Elif que ele é forte e ela é fraca. Nesse momento, o homem passa vendendo algodão doce. Elif então rapidamente começa a se lembrar do dia em que ela, Askis e seu Arif fizeram um piquenique. E na ocasião, Elif contou para seu Arif e para Askis que sua mãe sempre comprava algodão doce para ela. Elif volta de seus pensamentos e Askis rapidamente vai até o senhor e compra um algodão doce para Elif. Elif fica muito emocionada com a atitude de Askis. Ela então agradece a Askis e diz para Askis que ele não precisava fazer isso. Askis então diz para Elif que se lembrou que ela gosta de algodão doce. Elif então diz para Askis que ela o fez lembrar de coisas desnecessárias, mas diz para Askis que tudo bem, pois ela também se lembra de coisas desnecessárias. Askis então diz para Elif que se lembra de uma vez ela ter contado para ele que subiu em uma colina com sua mãe. Elif então diz, sim, você está certo, isso aconteceu antes de minha mãe adoecer. Aquele dia foi muito legal. Após minha mãe ter ficado doente, nunca mais pensei que fosse viver outro momento como aquele novamente.
Elif então agradece Azix por ter trazido ela àquela cidade, pois aquela cidade, o ambiente dela, está fazendo com que ela se lembre daqueles dias felizes que ela passou com sua mãe. Azix então diz para Elif que levou ela para passear, já que ela não sai para se divertir muito, e diz para Elif que prometeu para ela que a levaria para um lugar como aquele, mas que na verdade acredita que a trouxe ali porque gostaria que ela se lembrasse dele de uma forma boa e não como a forma ruim como ele a tratou no início do relacionamento deles. Elif então olha para Azix e percebe que ele realmente se arrepende de tudo que fez. Enquanto isso, Ira e Ekta e Sarah chegam ao parquinho. Erhan continua vigiando eles de longe. Sarah está brincando no balanço. Ira então retira Sarah do balanço e leva a garota para outro brinquedo, mas nesse momento Taskin aparece na pracinha. Taskin está armado, ele então vai até Ekta apontando a arma para ele e diz: olha só quem está aqui. Erhan está vendo tudo de longe, ele rapidamente retira sua arma do bolso e fica em alerta. Ekta levanta suas mãos, mostrando para Taskin que ele não quer brigar. Taskin então diz para Ekta que tudo tem um preço, que para ele se ver livre dele, ele quer o pendrive. Mas nesse momento, a polícia chega na pracinha e acaba prendendo Taskin. Ekta então olha para Ira e diz: polícia é? Você chamou a polícia? Nesse momento, o policial se vira para Ekta e diz: Ekta... e fala o sobrenome dele que eu não sei qual é. Você também está preso. Taskin é levado por outros policiais, enquanto o policial, que se fingiu de encanador e foi até a casa de Ira, aponta a arma para Ekta e manda ele se entregar, pois ele também está preso. Ekta olha para Ira e diz: você armou tudo isso? Foi tudo uma armação, não é? O policial então olha para Ekta e diz: você está preso, Ekta, por contrabandear ouro. Ekta então começa a fingir que quer se despedir de Sarah. Ele então começa a se aproximar de Sarah e diz: filha, dá o último abraço no papai. Filha, se despede do papai. Até que Ekta pega Sarah no colo e aponta a arma para ela, fazendo Sarah de refém. Ekta então aponta a arma para Sarah e diz: se vocês se aproximarem de mim, eu a mato. Ira fica desesperada com a atitude de Ekta, enquanto Sarah chama desesperadamente por sua mãe. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.